pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com você no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, que eu tenho certeza que você conhece muito bem a respeito do embate, da luta de Davi e Golias. O que foi que Deus falou comigo que ele também pode falar a você? Então, veja que nesse caso aqui, estavam todos os homens de Israel apavorados, desesperados por um problema que eles estavam enfrentando e que, no caso, era o gigante Golias, o filisteu. Todo mundo temia aquele homem porque aquele homem ele sobressaía em tamanho, em poder, em força. Ele estava, como a Bíblia relata, com uma armadura assim que, poxa, qualquer pessoa realmente temeria o gigante Golias. E então é quando chega Davi. E é interessante notar que Davi, ele vem para os campos, mas ele vem a pedido do seu pai. Por quê? Porque o seu pai estava preocupado com seus irmãos. O pai de Davi, seus irmãos, estavam no campo. E então é quando o pai de Davi pede para que ele leve alimento e ele vai por obediência. Ou seja, Davi era uma pessoa prestativa. E eu achei muito interessante esse traço na personalidade de Davi, embora o seu irmão Eliabe, quando conversa com ele, porque ele está questionando muito o que está acontecendo, por que os homens estão apavorados, e Eliabe, o irmão mais velho de Davi, chega para ele e fala justamente que o coração dele é mau e que ele está ali simplesmente para averiguar o que está acontecendo. Ou seja, ele não foi nem um pouco gentil. E interessante é que quando Deus está decidindo quem será o próximo rei de Israel, Deus, quando Samuel vai vendo filho por filho, e Eliabe, ele é alto, ele é bonito, e Deus fala não, esse não. E é justamente Davi, o menorzinho, aquele que ninguém dava nada. Por quê? Porque mais uma lição que nós aprendemos aqui é que Deus ele vê o coração. E quando eu estou falando de Eliabe aqui, nesse momento, é porque justamente se demonstra nessa fala dele com o irmão Davi, como realmente o coração de Eliabe é que não era bondoso para com seu irmão, porque Davi não estava preocupado apenas em estar ali, digamos, fazendo a reportagem do que estava ocorrendo. Não, ele estava realmente preocupado com o povo dele. Ele estava preocupado porque ele enxergava aquele exército como o exército do Deus vivo. Quem é que vem para afrontar esse exército? Ele não sabe com quem que ele está brincando. Era mais ou menos como se Davi estivesse se colocando nessa situação. Enquanto todos os outros, eles estavam amedrontados, Davi, ele tinha esse pensamento dentro do seu coração. É quando ele começa a questionar, a fazer perguntas, a saber, a procurar saber o que está acontecendo. E veja que muitas vezes nós nos encontramos numa situação dessas, com gigantes que vêm sobre as nossas vidas. E que gigantes são esses? Inclusive, quando nós lemos na Bíblia, a gente pensa que foi somente naquele momento, não é verdade? Mas quando você lê com um pouquinho mais de atenção, você percebe que o gigante Golias já estava atormentando aquele pessoal, os israelitas, há 40 dias. Há 40 dias que ele vinha humilhando aquelas pessoas, os filhos, o povo de Deus, digamos assim. E então é quando Davi aparece e começa a questionar. E como eu estava dizendo, muitas vezes, quando esses gigantes aparecem na nossa vida, eles aparecem por um pouco de tempo, às vezes por anos a fio, de uma maneira que nos enfraquece, que nos abate, que nos humilha, que nos deixa tristes, desanimados. Muitas vezes enfrentamos esses gigantes, mas a questão aqui é com qual pensamento nós enfrentamos esses gigantes, E que gigantes são esses? Claro que não é o gigante Golias, mas os gigantes que nós podemos enfrentar é os gigantes do desemprego, é o gigante da depressão, do divórcio, da separação, da solidão, da morte, das perdas. Então são gigantes que realmente
nos abate, né? Nos deixa realmente assim, no sentimento de fracasso muito grande, de impotência, de não saber como agir, o que fazer. Justamente como aqueles soldados, aquele exército se encontrava. Eles eram tantos, mas eles estavam desesperados com aquele gigante. E aquele gigante, além de ter uma armadura potente, ele tinha mais de 2 metros, né? Era um gigante, e ainda vinha à sua frente o escudeiro. E aí eu te pergunto, quem tem sido o seu escudeiro, né? O gigante Golias tinha um escudeiro. Eu queria perguntar para você, nesse momento, qual o gigante que você está enfrentando, né? Porque todos os homens daquele exército, eles enxergavam o gigante. Mas por que Davi tinha um outro sentimento no seu coração? Enquanto aquele exército olhava à sua frente e enxergava o gigante Golias, um homem de quase 3 metros de altura, com um escudeiro, com uma armadura potente, era isso que eles viam. Mas Davi, não. Quando Davi olhava para o gigante, ele não via o gigante, ele não via o problema. Quando o gigante se encontra com Davi, ele então o humilha. Ele acaba com a raça de Davi. Mas Davi, que era pequeno, que não tinha nenhum tipo de prática com armadura, ele não sabia o que era, na verdade, estar em um exército, ele não tinha essa prática, ele estava vindo do campo, ele estava cuidando das ovelhas, ele não tinha noção, ele era pequeno. No entanto, ele tem um coração de gigante, ele tem uma visão não de uma pessoa pequena. A visão que ele olha dele é de uma pessoa que não está só, de uma pessoa que não luta só. Inclusive, quando ele se assume na postura tipo, eu vou enfrentar esse gigante. Eu vou enfrentar. Ele para e pensa. E na conversa que ele teve com Saul, com o rei Saul, ele explica para o rei Saul. Ele diz, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Veja que Davi, ele tinha um histórico, e não é apenas um histórico, ele tem uma noção de que ele nunca está sozinho. Ele tem a certeza de que é Deus no caminho dele, Deus na vida dele. Ele percebe Deus em todas as coisas, ele dá graças ao Senhor, ele reconhece o poder de Deus. Quando ele fala, né, que aquele leão que ele conseguiu matar, aquele urso que ele conseguiu matar, foi Deus que entregou em suas mãos. E é por esse motivo que ele também vai até esse gigante, porque aquele gigante, Deus também vai entregar nas mãos dele. Então, quando nós enfrentamos um gigante, o que nós estamos enxergando? O gigante, o problema, ou nós estamos enxergando um Deus que vai entregar nas nossas mãos esse gigante? Você tem enxergado Deus entregando a você esse gigante que você está enfrentando, esse problema que você está, né, de cara com ele, que está deixando você abatido, né, de repente deprimido, de repente se sentindo sem esperança, sem expectativa? Comece a enxergar como Davi, comece a olhar para Davi. Olha, Deus me livrou disso, disso, disso. Deus tem sido comigo todo esse tempo. Da mesma forma, esse gigante que eu estou enfrentando, ele vai cair como Golias caiu. E veja que quando Saul coloca toda a armadura em Davi, né? Porque, olha, é mais um suporte aí, né? Mais um apoio. Davi simplesmente, ele tira tudo, porque ele fala assim, eu não consigo ficar com isso não, isso é muito pesado, não vai dar certo. Ele tira, e então, lá no versículo 45, enquanto o Golias está humilhando ele, ele tranquilamente responde ao gigante, tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo,
Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E no finalzinho ele diz: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ou seja, que ousadia, que confiança que Davi tinha em Deus. Certamente que o gigante, ele estava confiando no seu tamanho, nas suas armas, no seu escudeiro. Davi, ele não tinha nada disso. Davi, ele não se fiava, ele não se fortalecia em sua força. A força de Davi era Deus. Deus era a sua força. O escudeiro de Davi era o Senhor que ia à sua frente. Era essa visão que Davi tinha em relação àquele gigante. A pergunta que eu te faço é: em quem você tem confiado? Você tem confiado em sua força? Em que você tem confiado? Porque Davi não confiou em nada disso. E a Bíblia diz que Davi não se decepcionou, porque assim que começou o embate, assim que começou a luta, Davi acabou derrubando o gigante, porque ele sabia que Deus estava com ele. Você observou que quando o gigante caiu, Davi correu até ele? E onde estava o escudeiro de Golias? Onde estava o escudeiro do gigante? Então, na verdade, nós temos que saber quem nós escolhemos para estar à nossa frente, em quem nós temos que depositar a nossa fé, a nossa confiança. Davi depositou a confiança dele em Deus e saiu vitorioso. Que da mesma forma, Deus seja a sua força, que Deus seja o seu escudeiro, que você tenha uma visão de tudo que Deus já fez na sua vida, de como Ele cuidou de você, de como Ele tem tratado você, de como Ele tem abençoado você, de como Ele tem te dado a vitória. Ele vai continuar dando vitória a você. Não tenha medo de nenhum gigante que tem que ser colocado à sua frente. Não enxergue esses gigantes, enxergue a Deus. É Ele que é com você. Ele é o Deus dos exércitos, é Ele quem peleja, é Ele quem luta por você. Confie nele e com certeza você não se decepcionará. Um grande abraço. Se você gostou, dê sua curtida. Se você gostou, mais importante ainda, compartilhe para alguém que realmente precisa ouvir essa palavra. Uma palavra de confiança, uma palavra de fé, uma palavra de que, olha, em Deus nós jamais nos decepcionamos. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.